Fala, Alex, você tá sem o vídeo, a voz. Olá, Rô, boa noite. Muito frio aqui em Castelo Branco, tá terrível. Nem fala, Aqui no pé aqui, Alex. Castelo Branco, na Serra da Estrela, tá nevando. Na verdade, tá tendo uma nevasca aqui na Europa toda, né? Na Alemanha, na Polônia, no Reino Unido, tá nevasca que pararam até aeroportos, né? Aqui Logo, no logo chega Porto. aqui em Eu Portugal. vi que na Alemanha foram algumas cidades, os aeroportos fecharam, etc. Mas vamos lá, né? Então, mais uma vez, olá a todos. Meu nome é Rosane Marques, eu sou CEO, fundadora da IT Recruiter, sempre acompanhada aí do meu grande amigo e companheiro de quintas-feiras, Alex Seles, fundador da RP1 Academy. Fala, Alex. Então, pelo jeito, muito frio por aí também, né? É, muito frio, mas acho que a live hoje vai aquecer um pouquinho, né? Estou Vai. muito animado. Então, o conteúdo que está vindo aí vai deixar a gente bem aquecido. Muita Pior que coisa é. bacana aí. Só coisa boa. Então, mais uma quinta-feira, onde nós temos sempre o prazer de trazer profissionais de tecnologia para compartilhar suas valiosas experiências com a comunidade, aqui no nosso Webinar Booster, no nosso IT Chat. Então, mais uma quinta-feira, Alex, já chegando aí no final do ano, vamos dar uma parada aí da semana que vem, a gente avisa para ir às celebrações de final de ano, mas mais uma quinta-feira com muita informação. E para quem não conhece, né? Ou para quem é novo aqui, também para os conhecidos também, nosso webinar, nós juntamos as mentes mais brilhantes, tá? Nós convidamos profissionais fora da curva, né, para compartilhar um pouquinho de sua experiência e também trazer as visões para o futuro que nos reserva, né? A minha preocupação é que, como a gente vai falar de IA, inteligência artificial e IoT, eu estou preocupado aí se a Skynet, né? Para quem conhece, quem é milenar como eu, né? Que assistiu muito o filme do Schwarzenegger, né? O Exterminador do Futuro, sabe que a Skynet que domina o mundo, né? Então vamos aprender aqui um pouquinho, saber se a Skynet realmente vai dominar ou se já está dominando aqui o nosso planeta, né? Pior que é isso mesmo. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinar Booster. Então, nosso tema hoje é inovação com inteligência artificial e IoT, Internet das Coisas. Assunto mais moderno, mais atual, impossível. Então, nós vamos aí explorar as sinergias entre o IA e o IoT, falar um pouco dessas tecnologias revolucionárias e como elas impulsionam a evolução dos diversos setores, principalmente a da tecnologia. E nós vamos ter o grande prazer de ter conosco o Claudenir Andrade. Traz aí, Alex, o Claudenir para a gente, para Vamos aqui fazer começar a rugir os conversa. tambores, né? É claro. Vamos lá, Claudenir, seja muito bem-vindo. Vocês são animados, hein, rapaz? Gostei dos tambores aí também, viu? Tem que Rapaz, ser, 10 horas da noite com esse frio, Claudenir, tem que ser animado. tem que ser animado, né, Rosana? Algumas pessoas chamam Claudenir do sósia do Jeff Bezos, tá? Opa, 1%, dono aí 1%. da Fizeram Amazon. 1%. Começar como, Claudenir? Exatamente. Ó, Muito bom.
Eu vou fazer uma pequena apresentação do Claudemir, então depois eu vou pedir para ele falar um pouquinho também dele, tá? Então, assim, para quem não conhece o Claudemir, eu já acompanho ele na rede social há muito tempo. A gente conseguiu uma agenda com ele, então para mim foi um privilégio, né? Conseguir um pouquinho desse tempo dele. Então, assim, não só para mim, mas para toda a comunidade, tá? O Claudemir, ele é atual Regional Director na Microsoft. Ele também é MVP na Microsoft por mais de 20 anos. O Claudemir todo ano está lá em Seattle, lá junto com os diretores da Microsoft, né? Então, sempre compartilhando algumas coisas, sendo um advocate, né, e da Microsoft. Ele tem mais de 25 anos de experiência na área de TI. Ele estudou e tem bastante conhecimento nessa parte de transformação digital e de liderança. Ele também estudou aqui pertinho de mim, em Espanha. Eu estou a 2 horas da Espanha, aqui de Salamanca, né? Estou aqui em Portugal, em Castelo Branco. Ele também estudou na China, né, nos Estados Unidos. Cara, é palestrante, escritor de 2 livros. Inclusive, vou escrever um livro junto com ele aí, a gente está conversando. Ele é criador de comunidades, tá? E também ele atua não só na área de tecnologia, mas também com marketing, né? E também no grupo Elgin, né, da Bematec. Ele tem bastante know-how, tem bastante conhecimento e muito trabalho, né? Consultor, palestrante, é coach, é mentor, né? Uau, é tantas qualidades que eu fico até sem ar de tanto falar, né? Sem ar é Vamos boa. lá, Claudemir, dá um pouquinho de você aí para as pessoas te conhecerem. Boa, Alex. Boa, mas obrigado. Você deu uma exagerada aí, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Ó, eu tô em São Paulo e aqui tá 29 graus. 7 da noite, 29 graus. Aqui tá Que quente, inveja, amigo. hein? O Brasil tá passando por um modo de calor, Rosana, você não faz ideia, viu? Somar Tá as duas e complicado. dividir por 2, né? Se somasse as duas e dividisse por 2, Exatamente. estava todo mundo feliz, né? Exatamente. Estava todo mundo contente. Na média, todo mundo fica bem, né? Exatamente. Exato, mas obrigado, viu, Rosana, Alex, pelo convite, muito feliz de estar com vocês aqui. É uma coisa que eu gosto muito, que é de compartilhar conhecimento, e a gente sempre aprende, porque nessas discussões a gente está sempre aprendendo, né? Contando a minha trajetória rápida, eu sou do Rio de Janeiro, me formei em contabilidade no 2º grau, e aí lá em 1991 colocaram um computador de fósforo verde para fazer a contabilidade, usando um sistema chamado Nasajon. Cara, e aquilo me encantou. Quando o cara mudou ali a alíquota do cálculo do FGTS, que eu calculava na mão a folha de pagamento, falei, como assim, cara? Você só mexeu o negócio na tela aí e já calculou tudo para mim? Eu quero entender esse troço aí. E aí eu comecei a estudar programação pelo Instituto Universal Brasileiro, que era em revista, né? Aquela revistinha que semanalmente mostrava como programar para eletrônica, né? Que não tinha ainda curso de programação, era eletrônica, né? Eletrônica base. E aí aquilo foi me encantando. Fiz o tal do curso de digitação, que era uma enganação, na verdade, que eu tinha feito datilografia, então enganavam a gente no Brasil, dizendo, tem que fazer curso de digitação, senão você não vai saber usar o computador. História, né? Porque o teclado do computador é o mesmo da máquina de datilografia, e fui aprendendo, me desenvolvendo com programação C++, e na Espanha foi que eu fiz a Universidade de Análise de Sistemas com ênfase em engenharia, porque não tinha ainda engenharia da computação, isso foi em 1993, então vi aí o Windows 95, Windows 3.11, MS-DOS, toda a linha do Windows, a Microsoft, programação, orientado a objeto, não orientado, toda essa transformação a gente vive, né, Rosane? Como vocês também viveram isso. Isso nos dá um pouco de bagagem, até para tomar decisões melhores até, né? Parece que a gente fica com um pouco mais de bagagem para tomar mais decisões melhores, baseado no que já aconteceu, baseado no passado e no futuro, né? Então, nesses 25 anos, a gente já fez bastante coisa já. Os livros, conforme o Alex disse, foi o primeiro livro de C# no Brasil para automação comercial, para varejo, né? E aí teve na época, em 2001, vamos lembrar, né, não tinha Amazon ainda, né? Foram 7 mil cópias vendidas na livraria, ainda ia na livraria comprar o livro, né? E aí agora a gente escreveu um último de C# que deu 45 mil downloads, que aí é um e-book, já fica um pouco melhor, né? Aí tive passagem na Bematec, na Daruma, pela Elgin, sempre na área de tecnologia, né? Então é muito bom estar com vocês aqui, viu? Obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar com vocês aqui para compartilhar esse conhecimento aí juntos, tá? Obrigado. Assim, uma coisa que você falou que é muito forte na gente, e aí é um assunto que eu compartilho muito com a Alex, essa coisa de compartilhar conhecimento, compartilhar informação. É uma coisa que a gente faz assim com muito prazer, tanto a IT Recruiter quanto a RP1, a gente compartilha assim realmente, porque eu acho que só isso, só compartilhando que a gente vai conseguir dar essa ajuda e sair do outro lado. Mas vamos começar, porque eu acho que o importante aqui é a gente chegar a entrar no assunto direto. Eu sempre brinco que eu gosto sempre de começar do começo, né? Então, do seu lado, conta para mim um pouquinho,
como que você definiria, e assim, eu sei que é um assunto muito amplo, mas como que você Claro. definiria IA e IoT? Assim, de maneira mais fácil de entendimento para leigos como eu entendermos melhor. Bacana, excelente, Rosane, obrigado. Essa pergunta dá uma tese de mestrado, vamos reduzir essa tese de mestrado em 3 ou 5 minutos, né? Mas, assim, Sim, eu diria, Rosane e Alex, estabelecendo um contrato com vocês aqui e com os ouvintes de que não é novo. Nem IA, nem IoT são novos. IA é do ano de ok. 1950, né? Depois ele não conseguiu entregar o que deveria e aí entrou no primeiro inverno de IA. Depois voltou em 1970 com rede neural, não entregou o que deveria, entrou no segundo inverno de IA. Agora, no novo contexto de tecnologia, com o Icor 7, com processamento em placa de vídeo, com cloud, com nuvem, com o Starlink do Elon Musk, com 5G, num outro contexto, agora vai. Agora talvez não entre em nenhum outro inverno. Então, IA não é novo. IoT, Rosana, também não é novo, né? Você monitorar equipamento, monitorar device, monitorar veículos, monitorar coisas, né? Até monitorar uma cadeira, monitorar uma casa, monitorar um caminhão, não é novo. A Ayrton Senna já fazia isso no Brasil em 1990. Ele tinha Auto Tracker, né? Que monitorava todos os caminhões e tal. Aquilo devia ser horrível em 1990 para fazer. Servidores e mais servidores dentro de casa, antenas de satélite e tal. Hoje está muito mais fácil, né? Então, a primeira mensagem que eu passo para os ouvintes é: IA e IoT não é novo. E nós vamos ver muita tecnologia antiga voltar e funcionar, porque está num outro contexto tecnológico. Nós estamos vivendo um outro contexto, uma outra era de tecnologia. Então, quando a gente vê coisas antigas voltarem, a gente tem que ter menos resistência. Ah, já vi, não vai funcionar e tal. Vai funcionar, porque o contexto agora é outro. E definindo, Rosane, o que é IA e Alex, o que é IoT, deixa eu começar por IoT, que é um pouco mais fácil, tá bom? Né? IoT é a gente monitorar coisas, por isso que o nome é Internet das Coisas. Né? Então, assim, uma árvore, Rosane, para extrapolar e a gente poder definir rapidamente o que é IoT, uma árvore pode ter um endereço IP. Você consegue imaginar uma árvore com endereço IP? Você fazer um ping numa árvore? Deixa eu fazer um ping aqui numa sequoia, né? Você faz um ping. Deixa eu fazer um ping aqui numa mangueira, numa goiabeira, né? Uma árvore pode ter um endereço IP. Desde que eu pegue uma plaquinha como essa aqui, tá vendo? Isso aqui é uma plaquinha que tem 3G e eu, plugo na árvore. Pronto. E eu começo a monitorar o tipo de seiva da árvore através de sensores, começo a monitorar a umidade, a temperatura, né? Então, aquela árvore virou um dispositivo para mim, virou uma coisa que eu monitoro. Então, a IoT, ela extrapola celular, ela extrapola computador, ela extrapola o dispositivo de entrada e saída. Qualquer coisa que você pensar, Rosane e Alex, desde que você coloque alguma plaquinha inteligente que monitore aquilo ali, aquilo virou um dispositivo. Por isso que a IoT é internet das coisas, não dos computadores, não dos celulares. É qualquer coisa, uma mesa, uma árvore, um caminhão, um capacete, um avião, qualquer objeto eu consigo monitorar desde que eu tenha um dispositivozinho desse aqui inteligente para fazer o monitoramento dele. Por isso que é um mercado de mais de trilhões e trilhões de dólares e agora parece que vai, porque a internet e o cloud computing está facilitando a vida. Deu para entender um pouquinho, Rosane, da questão do IoT, antes da gente ir para IA? Alex, tranquilo? Bacana, é isso então. IoT é isso. Agora, o que a gente define, Rosane e Alex, por IA? Aí já é um pouco mais, eu não diria complexo, né? Mas alguns acham que é mágica. E aí tem um cara chamado Arthur Clarke, que ele é um cientista muito antigo, já morreu, que ele dizia isso, que a tecnologia chega no estado da arte quando as pessoas confundem aquela tecnologia com mágica. Olha que interessante, né? Então, a IoT, para alguns, Rosane e Alex, realmente parece mágica. IoT não, inteligência artificial, né? Parece mágica. Mas é uma coisa antiga, são algoritmos de computadores com uma grande base matemática e conhecimento e informação, né? Deixa eu dar um exemplo claro aqui, para a gente entender o potencial que o IoT tem, né? Você, Rosane, Alex e eu, né, que somos meio que contemporâneos aqui, a gente veio de uma era baseada em função. A nossa computação era a função. Eu escrevo um programa para fazer um cálculo, não é isso? Eu escrevo um programa para cadastrar um cliente. Eu pego uma cápsula de café, coloco na máquina, e ele executa uma função, derramar café para mim. A gente é muito funcional.
né? A IA, ela deixa de ser funcional, ela passa a ser multiplexada de funcionalidade e decisões, né? Então, eu saio do procedural, né? Faz isso, não deu certo? Faz isso, não deu certo? Faz isso, não deu certo? Para, né? A IA não. A IA ela tem uma série de informações, muita informação, uma base de dados riquíssima, que a IA chama de parâmetro, e com base nisso, o algoritmo consegue interpretar e consegue tomar decisões. Então, ele deixa de ser funcional, ele passa para o aprendizado. Por isso que a gente escuta falar de learning machine, né? Learning machine, deep learning, a máquina aprender, é isso. Muito dado, muito parâmetro, muita informação e um algoritmo inteligente que consegue deixar de ser funcional, apenas if else, né? Faz isso, se não der certo, faz isso. Não, ele deixa de ser if else, ele passa a ser inteligente. Ele pega toda aquela informação baseada em um contexto, ele consegue tomar uma decisão e te entregar um resultado quase que humano. Por isso que o pessoal fala de LLM, né? Large Language Model, né? Uma linguagem humana com amplo espectro, onde você consegue conversar como se parecesse humano, mas na verdade não é. É um grande algoritmo baseado em matemática com muita informação. Então isso é um pouquinho do que a gente pode resumir de IA. Os filósofos já falavam, né? Penso, logo existo. Então, se Boa. uma IA pensa, então posso dizer que a IA realmente é um ser vivo que existe, né? E estamos numa Matrix, quem sabe? Será que a gente está na Matrix, Claudani? Rapaz, eu estou com uma pílula verde, eu estou com uma pílula vermelha e uma pílula azul aqui. Você quer qual? Cara, a gente conversa depois da live, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Cara, é um assunto muito bom, muito bom. Assim, ó, como é que a inteligência artificial e a internet das coisas, elas estão atualmente transformando a indústria, principalmente no setor de tecnologia? As tendências que a gente tem visto. Bacana. Rosane, Alex, aí antes, deixa eu só fazer mais um contrato aqui que eu chamo de Mindset Contract, né? Que é o seguinte: IA não é mágica. IA sem dados, sem informação, eu vou fazer uma comparação aqui bem radical, é como se fosse um cadáver, é um cérebro morto, sacou? IA sem dados não é nada, zero. É um algoritmo de computador que você pode colocar ali dentro de um computador e colocar na porta para não bater o vento, porque não serve para nada, né? Então, IA sem dados não é nada. Então, IA e dados andam em conjunto. Por isso que a gente viu a tecnologia crescer com... Vocês ouviram falar de base de dados? Lembra do Axis? Rosane lembra, Alex também. Lembra do Axis? Base de dados do Axis. Depois vem o base de dados procedural. Depois a base de dados relacional. Depois o NoSQL. Lembra do NoSQL? Que é um monte de dados misturado dentro de um blob e tal. Depois veio o Data Lake. Depois veio o Data Universal, né? Ou seja, os dados foram crescendo de tal maneira que agora IA consegue comer isso aí assim como se fosse uma sopinha à noite, entendeu? Por isso que a gente está vivendo hoje, Rosane e Alex, a tempestade perfeita. Muita internet, muito processamento, muita informação. E um algoritmo para consumir tudo isso e tentar trazer insight. Então, IA sem dados não é nada. Aí, sobre a indústria, Alex e Rosane, sobre a indústria é um ponto importante. Por quê? Tem um ditado, né, que eu escutei na Microsoft, de um palestrante da Microsoft, que a IA é assim, cheat in, cheat out. Você colocou porcaria, ela vai te entregar porcaria, né? Se você entrar hoje no ChatGPT e colocar assim, ChatGPT, 2 mais 2 é 5. Ele vai dizer, não, é 4. Você falou, não, corrigindo, é 5. E você insiste aquilo por 30 dias. Daqui a 30 dias, você vai perguntar quanto é 2 mais 2, ele vai dizer, olha, parece que é 5, porque tem muita gente dizendo isso, sacou? Então, né, cheat in, cheat out, né? Então, quando a gente fala de indústria, Alex, aí eu já vou pegar um tema polêmico aqui, que é, também não adianta nada ter muito dado e ter um bom algoritmo se não tiver um cara de mercado para interpretar aquele insight da IA. Então, ela vai revolucionar sim, mas não vai revolucionar só. Ela vai revolucionar junto com um profissional que conhece muito aquele mercado, que consegue filtrar o que aquela IA está entregando. Então, a revolução começa, Alex, em 3 pilares. Um bom algoritmo de IA, ok? Uma boa informação dentro da IA e um bom profissional do outro lado para interpretar aquilo ali de maneira correta. Porque, por exemplo, se me colocarem para interpretar alguém com todas as mordidas de tubarão que teve no mundo inteiro, alguém que não conhece o mar, e a IA vai dizer assim, cara, o que atrai mordida de tubarão é protetor solar. Não é isso? Ele vai dizer isso. Porque todo mundo que foi mordido de tubarão usava protetor solar. Só que como você conhece o planeta, você vai dizer, não, isso não tem nada a ver, isso é dado espúrio.
Isso é dado ao que chama de outlier, não tem nada a ver, joga isso fora, né? Então, para interpretar o dado, para pegar um bom insight da IA e para revolucionar, tem que ter os 3 pilares. Um bom algoritmo, isso tem de monte aí, ChatGPT, Gemini, que o Google lançou agora, né? Muita informação sobre aquele mercado e aquela indústria, Alex, não adianta nada se não tiver essa informação, e um bom profissional do outro lado para interpretar isso aí e fazer um bom uso disso aí. O que vocês acham disso? Ó, eu já gostei, já botou, humanizou aí, eu já estou gostando, hein? Boa. Porque essa coisa de muito IA, muito IoT, eu gosto da parte humana. Esse exemplo aí minha cabeça rodou agora, né? Esse exemplo do tubarão. protetor solar, porque isso é importante, porque assim, eu trabalho também com dados para interpretar informações e tomar as melhores decisões. Quando eu vou desenvolver, por exemplo, um MVP, né? Seja um software, o que for, eu utilizo um protótipo, o que for, eu preciso de dados quantitativos para, a partir dali, eu validar ou refutar com os dados quantitativos, ou validar com os dados qualitativos. Então, se eu tiver um dado totalmente equivocado, eu vou ter uma qualificação também equivocada. Perfeito. Então, eu preciso ir na base, coletar aquilo de forma ideal, o que for lixo, trash, descarto, e esse trash é com base também de uma análise mais de negócio, de um BI, né? Porque às vezes você pode ter as informações, mas elas podem ser informações que não sejam relevantes, mas muito boa. Exato. A subjetividade humana, Alex, e o conhecimento do mercado que o ser humano tem, eu acho que vai ser difícil a IA conseguir superar, né? Porque existe uma coisa muito subjetiva dentro de cada um de nós aqui, né? Por exemplo, dentro da IA, vou dar só um exemplo rápido. Dentro da IA, você tem uma área de estudo, IA não é só IA, tem várias áreas de estudos, né? Você tem uma área chamada computação visual, que é o computador reconhecer objetos como se fosse o cérebro e o olho humano, beleza? Legal? Chama-se computação visual. Cara, como eu vejo um pássaro, é diferente como a Rosane vê. E é diferente como o Alex vê. Concorda comigo? O meu cérebro processa um pássaro de maneira diferente. Porque tem a minha história de vida baseada nisso. Tem a história de vida da Rosane. Se eu sou um piá de prédio, como se chama aqui no Brasil, que não gosta de passarinho, eu vou ver um pássaro e falar, pá, beleza. Mas a Rosane, que foi criada na fazenda, que tem todo aquele apelo emocional, né, da infância dela, ela vai ver o pássaro de uma outra forma, né? E a computação visual não. Ela vai ver um pássaro sempre como um pássaro, um ser com 2 asas, um bico que come alpiste, sacou? Então a subjetividade humana, ela não vai acabar nunca e não consegue ser substituído por uma IA, né? Até porque tem uma frase muito boa que eu gosto, que é: se o nosso cérebro fosse tão fácil de desvendá-lo e copiá-lo, nós seríamos tão simples que não conseguiríamos fazer isso. Olha que troço doido. É o looping, né? É o looping, né? Se o nosso cérebro fosse tão simples de reproduzi-lo, nós seríamos tão simples que não conseguiríamos reproduzi-lo. Entendeu? Então, esse ruído que nós temos dentro da nossa personalidade, a IA não vai conseguir substituir. Agora, ela é uma baita ajuda, traz uma baita revolução, mas tem que estar na mão certa, com a ferramenta certa e com o dado certo também. Senão, a gente vai ter aí uma arma muito complicada, né, para poder lidar. Claudinho já está dando spoiler para as outras perguntas aí, era uma das, né, dessa substituição, mas me diz uma coisa, e se a gente combinar o IA com o IoT? Como é que fica isso? Quais são os impactos, os benefícios das duas coisas juntas? Boa, Rosane, boa. Ó, lembrando, IoT é uma série... Deixa eu pegar uma outra plaquinha que eu trouxe aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma plaquinha de IoT, tá vendo? Uma aranhazinha, tá vendo? Isso aqui é um sensor de distância, tá? Então ele joga o som, né? Esse aqui, ó, esse aqui joga o som e esse aqui pega o som de volta. Então é um ultrassônico, né? Ele lê a distância. Isso aqui é como se fosse a ré do carro. Você está dando ré, faz pi, 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 né? Ele está mostrando a distância, legal? Então isso aqui é uma plaquinha de IoT com sensores de temperatura, pressão. Essa plaquinha aqui, ela pode estar em algum lugar, coletando dados, certo? Coletando dados, não de segundo em segundo, de milissegundo em milissegundo, que é muito curto o tempo, porque é uma placa, isso aqui é um processador dedicado, isso aqui não roda Windows, não tem multithread, não tem que receber e-mail, só está fazendo isso, coletando dado, temperatura, pressão, umidade, e jogando isso para algum canto. Lembra que IA sem dados não é nada? Então isso aqui
é uma grande fonte de dados para IA, para tomar decisão. Aí, Rosane e Alex, eu vou pedir, não sei se vocês conseguem colocar na tela, eu lembro que o StreamYard podia colocar uma frase na tela aqui, né? Só para o pessoal poder visualizar. Assim como a matemática tem fórmula, a IA também tem uma fórmula, tá? Que eu vou tentar simplificar aqui. Lógico que os professores de matemática vão me matar, mas é a minha forma de compartilhar com o pessoal, né, a fórmula da IA. IA é P igual a mais B, ok? P igual a mais B. Essa é a fórmula da IA, que é, me diga uma predição, em si, que é o P, em cima do que eu conheço, que é o B, e me dá um resultado, que é o A. Entendeu? Então, IA é isso, é B de bola, perdão, viu, Alex? B de bola igual a mais B, ok? B de bola igual P de pato igual a mais B, que é predição. Então, IA é uma grande predição, um grande cálculo matemático que está predizendo coisas com base no passado, informação coletada e o que pode acontecer no futuro, entendeu? Então, é predição igual o que eu conheço me dá o que eu não conheço. Rosane, se eu tenho muito dado de temperatura do mundo inteiro, concorda que eu começo a ter uma previsão de temperatura mais confiável? Concorda que eu tenho uma predição de tempo de desastre até mais confiável? Né? Ou seja, eu tenho uma IA que me coleta 10 anos de predição de temperatura, de desastres, de vento, de calor e de tudo, que está recebendo informações agora e está colocando num cálculo matemático isso. E me diga o que pode acontecer com base no que você já sabe e no que está chegando agora. Né? Isso, exatamente. É o passado me predizendo o futuro com base no passado e no dado atual. É como se a IA adivinhasse o próximo segundo. Ela não consegue adivinhar o próximo dia, mas o próximo segundo, porque é um cálculo matemático muito rápido. Né? Então, muito dado de IoT, com muito cálculo de IA, isso me dá uma predição incrível. Por exemplo, Claudine, essa máquina industrial, ela vai parar daqui a 30 minutos, porque historicamente, né, com os 2 milhões de dados que eu tenho catalogados de máquinas iguais a essa no mundo inteiro, diz que esse ruído é muito parecido com algo que vai parar daqui a 30 minutos. Aí eu faço uma manutenção preventiva, entendeu? Então, eu tenho um IoT monitorando uma indústria, jogando dados para IA, que vai me dar uma previsibilidade, né, que é uma preditividade do passado com dados que chegam agora. É um troço muito doido, né, Rosane? Eu tinha pensado... Era exatamente o que eu ia falar, desculpa. Eu ia falar, é uma coisa muito doida. Era exatamente, você tirou a palavra assim da minha boca. Eu estava pensando louco, né? Que eu sou de Salvador, natural de Salvador, Bahia, né? Apesar que eu moro em Portugal. Eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás, a Polícia Militar da Bahia utilizou inteligência artificial e IoT para poder identificar foragidos, né? Olha aí. Ele utilizava essa parte de visualização, né, da inteligência artificial e fazia um scan. Reconhecimento facial? Exatamente, reconhecimento facial, fazia um scan e buscava na base de dados da polícia. Muito e com bom. Isso, a inteligência artificial acionava o IoT, alguns dispositivos que soavam pequenos informativos, alarme que for para a polícia, dizendo onde a pessoa estava, toda a trajetória que ele fez. E aí eu começo a pensar, a gente tem aí a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos aí a Skynet também, a Matrix. Skynet de novo aí, ó. Rapaz, Alex está com medo da Skynet. Quais são os principais desafios éticos associados ao uso da internet das coisas e da IoT na inovação e como podem ser abordados? Tirando de lado a Skynet, tirando de lado a Matrix. Boa, né? boa. Alex, Rosana, esse é um tema polêmico, né? Porque a questão de LGPD, a questão de ética, né? Isso esbarra muito até na religião da pessoa, na convivência da pessoa, na crença dela, né? Mas sem querer polemizar aqui, eu penso o seguinte: existem bases sólidas do que é certo e do que é errado, né? Às vezes as pessoas elas falam assim, não, o que é certo e o que é errado depende da pessoa. Não é. Por exemplo, vamos colocar uma coisa em voga aqui, né? A gente convocar extermínio de judeu é extremamente errado, concorda? Aliás, extermínio de qualquer raça,
Concorda comigo? Qualquer uma, né? Judeu, brasileiro, português, qualquer uma. Errado. Genocídio é errado, né? Não sei se vocês viram, quem não viu, procura no Google aí, a entrevista da senadora americana para os reitores de Harvard e de MIT, perguntando para eles, se alguém fizer apologia a genocídio na universidade, ela é considerado um grave erro para vocês? E o pessoal dando resposta, não, mas tem que ver se é individual, se não é. Ora, isso claramente está errado, né? Ódio a qualquer povo está claramente errado. Então, existe uma linha ética muito clara, né, em toda a humanidade. E existe uma outra linha que não está tão clara assim, né? Porque depende de cultura, depende de valores, depende de ruídos, né? Já vou dizer para vocês por que eu digo ruídos, né? Que é o que o pessoal chama de bias, né? Que é onde tem um viés da inteligência artificial. Mas, na minha opinião, Rosane e Alex, se a inteligência artificial ela está sendo usada para salvar vidas e para proteger pessoas, a gente não pode ter muito limite nisso, porque é para proteger vidas e salvar pessoas. Na medicina, na segurança pública, como o Alex ele colocou aqui, perdemos um pouco de privacidade, talvez? Ora, é a evolução destrutiva, né? Você tem que destruir algumas coisas para ter uma boa evolução, né? E essa questão da ética e da linha até pode ir ou não, tem que ter regulamentação? Tem que ter. Claro que tem que ter. Como tudo, né? Algo tão desregulamentado assim pode ser usado para o bem e para o mal, infelizmente. Nem todo ser humano tem só uma cabeça boa, a gente não pode acreditar assim. Você é uma pessoa boa, Rosane, Alex também, eu também. Mas talvez o cara da rua de trás não é, e vai usar isso para uma coisa ruim. Então, infelizmente, tem que ter um código de ética, um código criminal, um código civil, né, para poder regrar um pouco isso. Quanto à LGPD, diga, Alex, perdão. Não, força, pode falar. Então, quanto à LGPD, é algo que é interessante de se olhar com muito cuidado, porque quanto mais dados você tiver, mais isso pode ser usado contra você de forma totalitária. Né? Nós estamos em 2023, achamos que não pode ter totalitarismo em algum local? Pode sim, talvez no emprego, talvez na empresa, talvez no sistema de saúde, talvez no governo. Eu não estou aqui ecoando nenhum governo, não, estou dizendo mundial, tá? Isso pode acontecer, infelizmente o ser humano faz isso às vezes, né? Então, tem uma linha muito fina aí, muito tênue, né, do que pode e do que não pode, né? Que é algo que realmente precisa ser estudado com bastante cuidado. Vocês acham isso também? Qual a opinião de vocês? Eu queria ouvir vocês também. Olha, eu estava falando aí, eu lembrei sobre... É um livro que também virou filme, né? Eu, Robô, né? Que ele já falava da robótica, da inteligência artificial, e tem lá, né, as três leis, e na verdade tem a lei zero, né? Que a primeira lei é o robô não pode ferir um ser humano, né? Ou por inação, sem que nenhum ser humano sofra algum mal. Segundo, o robô ele deve obedecer às ordens que for dado pelos seres humanos. E terceiro, um robô deve proteger sua própria existência, né? A não ser que entre em conflito com a primeira e com a segunda. E tem a lei zero, né? Que um robô ele não pode fazer mal à humanidade, nem por inação, permitir que ele sofra algum mal. Só que em algum momento, como o filme é o robô, a inteligência artificial entendeu que o homem fazia mal para o próprio homem. Exato. Então, por o homem fazer mal para o próprio homem, o homem tinha que ser exterminado. Então, o algoritmo ele é totalmente lógico. Se um homem faz mal para o homem, ele vai ser exterminado. Então, por isso que você falou essa questão do viés, a questão do genocídio, vamos matar todos os judeus, ou vamos matar todos os negros, ou homossexuais, ou nordestino, ou brasileiro, ou portugueses. Se a gente alimenta esse lixo, né, para o Big Data, vai ter um data lake lá para ser mergulhado, submerso, Exato. e a inteligência artificial vai começar a se alimentar daquele conteúdo poluído, e aí você está revelando para a gente que a Matrix existe e que esse internet está chegando aí. Sensacional. Você, como diretor da Microsoft, já está dando para a gente aí. Olha que tem muitas teorias de conspiração aí, que o Bill Gates saiu, né? Com a nova era e tal, né? Não sei se isso é verdade. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá. Eu acho que, para mim, de tudo que você falou, Claudinir, o mais importante é o fazer o bem, como você falou, né? Desde que faça o bem, eu acho que é a parte mais importante. Se conseguirmos utilizar a IA, o IoT, qualquer outra tecnologia para fazer o bem, eu acho que isso que tem que prevalecer. Agora, quando a gente fala de IA, IoT, a gente pensa em grandes empresas sempre, né? Ou de tecnologias caras.
como que as pequenas e médias empresas, elas também podem se aproveitar da IA e da IoT para impulsionar a inovação, e muitas vezes com recursos limitados. Como que você considera que elas podem usar essas tecnologias, mesmo com recursos limitados? Rosane, eu acho que eu caí aqui. Segura aí que só vou ver minha internet. Espera aí. Segura aí Tá que eu acho bom. que eu caí aqui. O bom de fazer live é assim, né? Você faz live, aí tem que... Alex, você está no mute. Opa, tá me ouvindo bem? Sim, estamos Então, ouvindo. Estamos Você só ouvindo. está travado aqui para gente. Opa, tá me ouvindo bem, Rosane? Estamos ouvindo. Você toca a imagem congelada, mas estamos ouvindo. Tá bom, perdão. Eu acho que eu tive um pequeno pico de internet aqui. Você falou assim que eu acho que de tudo que você falou, aí eu caí aqui, perdão. Não, deixa eu te corrigir, Claudemir. O problema todo, sabe o que é? Você conversando, a Alexa ouviu você falar sobre inteligência artificial, ela se comunicou com os outros dispositivos que estão na sua casa e tentaram derrubar a sua internet. Isso aí a gente vê realmente que a Matrix existe, tá? A Skynet está aqui, né? Quer proibir a gente de apresentar aqui ao vivo e a cores aqui sobre o conteúdo. Boa. A minha pergunta era porque quando a gente fala de IA e IoT, assim, dá a entender de coisas de gente grande, né? Vamos dizer, né? De empresas grandes. Como é que você acha que as pequenas e as médias empresas elas podem se aproveitar também da IA, da IoT, para impulsionar a inovação? Ou seja, considerando recursos limitados, né? Bacana. Muito bom. Rosane, assim, a grande vantagem que a gente tem hoje, né, Rosana, Alex, é que a inteligência artificial ela é totalmente as a service. Eu pago $20 por mês e consigo usar o chat GPT para o meu negócio. Eu pago mais $60 por mês, que não é um valor muito alto, e eu consigo ter um chat GPT privado, olhando só para a minha piscina, não para o mundo inteiro, porque eu posso ter documentos confidenciais ali. Tá? Então, hoje, usar tecnologia de inteligência artificial não tem mais barreira financeira para o pequeno e para o médio. Os custos estão cada vez mais acessíveis hoje, né? Agora, o que eu entendo, Rosane, como grande ponto de inflexão para o médio e o pequeno, como eu lido com varejo, no médio e pequeno varejo, os empresários, as pequenas empresas usarem, elas realmente terem dados corretos, elas realmente conseguirem analisar isso a favor do negócio. Só que, para isso, nem precisa ter a inteligência artificial no ar, ok? Ela só precisa entender um pouco o potencial da inteligência artificial e tentar fazer um exercício mental, como é que ela usa isso a favor do negócio dela, já que essa pessoa, esse profissional, conhece a regra de negócio dele, tá? Eu vou te dar um exemplo, Rosane, Alex, quer ver? Existem áreas que você pode usar a inteligência artificial de maneira, impensada, que alguns pensam assim, não, IA não serve para isso, não. Quer ver um exemplo disso, Rosane e Alex, que aconteceu no Brasil essa semana? Colocaram inteligência artificial na Airfry. Vocês viram isso? Colocaram inteligência artificial na Airfry. Sabe a Airfry, aquela fritadeira? Então, o Apolinário colocou a inteligência artificial ali. Cara, o cara olhou para a Airfry e falou assim, qual é a dor do meu cliente quando usa uma Airfry? Qual é o problema do meu cliente quando usa uma Airfry? O que ele quer quando usa uma Airfry? O que acontece quando ele usa uma Airfry? Bom, agora que eu já conheço tudo isso, deixa eu olhar para o outro lado agora. Inteligência artificial, você sabe calcular, né? Você sabe fazer comparações, né? Bacana. Você sabe fazer combinações, né? Bacana. O que ele fez? Ele criou um aplicativo que você aponta para a Airfry, aí você fala para o aplicativo o que você tem na geladeira. Então você fala assim, Airfry, só com uma maçã, uma banana e uma laranja na geladeira. O que eu posso fazer com isso? E aí, inteligência. Eu acho que travou de novo aí. A gente continua tendo um pico aí da internet do a Skynet, ela realmente não quer. A Skynet está complicando a nossa vida aqui. Perdão, viu? Vocês conseguiram entender a questão da Airfry com inteligência artificial? Sim. Ou seja, o cara conhece o negócio dele. O cara conhece o negócio dele, conhece muito de Airfry.
Aí ele estudou, entendeu a inteligência artificial e falou, cara, tem um insight. Então, o insight não vem da inteligência artificial, vem de você, como ser humano. Como é que eu uso isso? Né? Porque você conhece o seu negócio, conhece um pouco do potencial da inteligência artificial, você fala, agora vamos juntar isso aí. Bacana isso aí, né? Uma coisa que eu tenho percebido também com a inteligência artificial, que eu acho que é muito perigoso, tá? Aí já não é fazendo mais propaganda aí contra a Skynet, não, porque senão ela vai derrubar aí, né? O Exato. Eu gosto de você, tá, Skynet? Matrix. Tá tudo bem mas aqui. Vamos lá. Uma coisa que eu fico preocupado eu vi recentemente um hacker, um analista, né? De cybersecurity, que ele falava o seguinte: tome cuidado com fotos de seus filhos nas redes sociais. Porque tem inteligência artificial que pega a foto da pessoa e pega aquela foto e consegue colocar no corpo, né, de uma outra pessoa, e você vê um vídeo achando que alguém conhecido seu, mas na verdade é uma outra pessoa, por exemplo, colocando filmes de conteúdo adulto, por exemplo, né? Ou utilizar aquela imagem daquela pessoa para poder fazer algum outro tipo de crime ou acusar alguém de algo. E a pergunta é como, na perspectiva da segurança cibernética, da cybersecurity, como garantir uma segurança e a privacidade de dados, seja ele, como você falou, esse data lake, né, esse mar, esse lago de dados, não só de dados quantitativos, mas também esses dados qualitativos de gosto, de religião, de sexualidade, ou que aí entra o LGPD, ou até mesmo imagens de pessoas, né? Como é que a gente pode... Eu sei que é uma pergunta um pouco difícil, mas como é que a gente pode utilizar nessa perspectiva, né, garantir a segurança? Alex, assim, Rosane, a gente não tem mais bala de prata em 2023, né? Aquela bala que você mata o lobisomem e resolve tudo, né? Acabou. Até 20 anos atrás tinha bala de prata para as coisas, né? Hoje você tem pequenas balas de prata para resolver pequenos problemas, né? Antigamente você tinha uma bala de prata que essa tecnologia resolveu tudo para mim, né? Isso aqui resolveu tudo. Eu fui usuário do BlackBerry. BlackBerry me resolveu a vida inteira, durante 3, 4 anos. Eu me sentia... Eu sei que a referência não é muito boa, mas eu me senti o Eike Batista usando o BlackBerry, né? Então, assim, me resolveu a vida, né? Fiz muita coisa ali, fiz muito negócio. Foi uma bala de prata. Hoje, não tem mais bala de prata. Então, assim, eu acho que a LGPD é um começo, é uma coisa legal. Você já começa a regulamentar, você já começa a colocar barreiras. Cara, para você usar o meu dado, Claudemir, você tem que me pedir permissão, tem que ter o meu opt-in aí. E eu sei onde é que meus dados estão. Aí vai do controle de cada um. Mas realmente é algo que tem que ser evoluído, tem que ser regulamentado, tem que ser melhorado. Eu vi essa propaganda, viu, Alex, no LinkedIn, dos pais chegando no cinema e vendo a filha sendo hackeada, a foto da filha dele, colocando ela crescida, falando coisas que não deveria. Olha que absurdo. E pode fazer isso, porque a IA generativa faz exatamente isso, né? Ela baseia em possíveis movimentos futuros com dados do passado e consegue até mexer a boca da pessoa e fazer o tal do deepfake, né? A pessoa falar coisa que não falou, né? Graças a Deus, nós temos ainda algoritmo que consegue detectar o que é deepfake e o que não é deepfake. Então, você consegue perceber, não a olho humano, mas talvez por algoritmo, o que é deepfake ou não. Mas é algo assustador. É algo que realmente a gente precisa tomar bastante cuidado, porque não está totalmente regulamentado e a cibersegurança não fecha todas as portas ainda, né? Eu acho que ainda tem muito a ser discutido, principalmente nessa parte de segurança. Eu acho que aí tem um campo bem legal, né? E aí eu tenho até alguns conhecidos na área do direito, né, que fazem um direito nessa área de cybersecurity, que é bem interessante, que eu acho que a Ana vai dar muito pano para manga, né? Isso tudo. Muito, vai dar muita discussão, eu acho que vai dar muita discussão isso tudo. Mas me diz uma coisa, Claudemir, na sua visão, né, você acredita que no futuro, as inteligências, quando eu chamo de inteligências artificiais, eu coloco todas as Tudo bem? Que eu comecei dizendo que eram novas tecnologias, mas você bem colocou que são tecnologias antigas, né, que já existiam há muito tempo, né, mas que hoje estão mais aí em foco. Essas inteligências artificiais, elas podem ter a possibilidade de tirar
ou criar empregos? Qual que é a sua perspectiva? As duas coisas. Tirar e criar emprego. As duas coisas. Como toda tecnologia que chegou, criou e tirou emprego, né? Rosane, eu fiz datilografia. Eu batia 60 palavras por minuto. Lembra? 60 toques por minuto, né? Eu também fiz. Então, exato, né? Ali numa Hamiltonzinha, né? O professor colocava o pano assim, você tinha que escrever seu nome e tal, sem olhar para as teclas, né? Usei depois a máquina eletrônica, que ela até apagava. Lembra que ela tinha uma borrachinha branca, né? Que ela voltava e apagava. Então, nossa, isso aqui é mágico, apaga até o... Não fica falando assim, Claudemir, você fica dando aí dando spoiler da nossa idade. Pelo menos da nossa idade, né? Eu ouvi falar, hein? Ouviu falar, né? Mas antes da máquina de escrever, nós fazíamos prova aonde? Naquele papel que a gente cheirava, no mimeógrafo. Lembra que o professor rodava o mimeógrafo, você cheirava com cheirinho de álcool, falava, nossa, que prova cheirosa, né? E tal, né? Então, e o cara que fazia mimeógrafo acabou, morreu, aquela profissão acabou, né? Depois veio a datilografia, que depois acabou, e veio para o computador, que com o tempo vai acabar. Tudo que é muito repetitivo, Rosane, vai ser substituído pela IA, não tenho dúvida disso. Como foi substituído ao longo da nossa história pela automação. A Revolução Industrial, né, ela trouxe movimentos repetitivos para uma máquina, tirou emprego, mas gerou outros. O cara que fez a máquina, o cara que dá manutenção da máquina, o cara que programa a máquina, o cara que supervisiona a máquina, sempre levando a capacidade humana para um pouco mais acima, sempre puxando a gente um pouco mais para cima, né? Olhando o lado bom, o lado mais otimista, né? Então, tudo que é muito repetitivo vai acabar e o hard skill humano começa a ser um pouco mais puxado para cima, né? O nosso grande dilema, Rosane e Alex, de tudo isso, são dois. Primeiro, na minha opinião, conforme você perguntou, eu não tenho medo do avanço da inteligência artificial. Eu tenho medo do retrocesso da inteligência natural. É isso. Eu tenho medo disso, do retrocesso da inteligência natural. A gente não pode deixar isso acontecer. Eu tenho que entender que a inteligência artificial como disse o Satya Nadella da Microsoft, é um copilot, não é o pilot. Ele não é o piloto, ele é um copiloto. Ele precisa do meu trabalho humano, da minha subjetividade humana, do meu hard skill e do meu soft skill, né, humano, para aquilo realmente ser um trabalho final. Então, daqui a um tempo, não faz mais sentido o advogado fazer uma inicial. Venham para a Vossa Excelência solicitar, ele vai chegar para a inteligência, como muitos já usam hoje, e falar, faz uma solicitação de um habeas corpus. E aí ele faz. E aí você só adiciona lá. Eu fiz isso, eu falei, faz um poema aqui para minha esposa, que estou fazendo 23 anos de casado, o nome dela é Carolina, tem 2 filhos, eu amo ela, estamos casados há 23 anos, monta um poema no estilo Carlos Drummond de Andrade. Cara, até eu chorei quando li o poema. Então, assim, você consegue usar a seu favor, né? Aquilo, dando um tapa, ajeitando e tal, para que você possa ter como uma grande ferramenta. Por favor, hein? Aí, ó, tá vendo? Interessante que você falou, Claudio, que eu aproveitei aqui e dei uma pesquisada no LinkedIn. Coloquei aqui Prompt Engineer. Tem 2.511 vagas abertas. Prompt Engineer. É uma profissão. Você tem Prompt Design, você tem Prompt Analysis, Prompt tudo. Ou seja, o cara que simplesmente vai trabalhar com Prompt, né? A melhor forma de você utilizar um comando para que o algoritmo responda a uma ação que é esperada, ou ações, ou o que for, né? Exato, tem um post que eu fiz no LinkedIn essa semana, né? Quem quiser dar uma olhadinha lá, eu usei o tal do Microsoft Designer, que é a ferramenta da Microsoft para gerar imagem, tá? Tipo DALL-E, né? Você viu, né? Aí eu fiz uma engenhariazinha de prompt ali que me custou, tive que fazer 2, 3, 4 vezes até eu aprender, né? Monte um carro de família atravessando um deserto num dia ensolarado, com a terra árida e o asfalto brilhando, num carro mais... Então, assim, o prompt engineer é uma arte também, né? Ou seja, o humano precisa colocar tudo para fora para a coisa acontecer. Ele fez uma imagem linda de uma Kombi, atravessando o deserto, né? Como se a família estivesse tirando férias, saindo do deserto e indo para a praia. Uma coisa linda, né? Criada pela inteligência artificial da Microsoft, usando o DALL-E, que é o OpenAI, né? Que eles compraram. Então, o prompt engineer é uma arte, né? O cara precisa realmente fazer o prompt certinho para ter o dado certo. É o tal do cheat in, cheat out, né? Você coloca um prompt ruim, ou tem uma coisa ruim, né?
eu estava pensando aqui, você estava falando, tirando o caso, né? Novamente falando para ele não querer derrubar você, tá? Tirando o caso aqui da Skynet, quais são os usos mais surpreendentes e inovadores de IA e IoT que estão sendo aplicados hoje para solucionar desafios? Eu tenho visto muito na área de saúde, onde utiliza a inteligência artificial para poder fazer diagnóstico, utiliza até nanorobôs através de IoT para fazer pequenas microcirurgias. Isso tem me deixado muito intrigado no sentido de, uau, a que ponto a gente chegou, né? Mas o que você pode compartilhar com a gente aí do seu conhecimento, sua experiência que você tem visto? Alex, essa parte do uso do IoT, principalmente do IA na saúde, eu acho que é a parte mais bonita da inteligência artificial, sabe? É a parte mais bacana, assim. É a parte mais humana e muito mais bem utilizada da inteligência artificial. Uma pinta minúscula numa chapa de raio-x que o olho humano não consegue detectar, por uma inteligência artificial que tem uma precisão 10 mil vezes melhor do que o olho humano para trabalhar uma imagem, para trabalhar no pixel, ela fala assim, olha essa pinta de perto, porque isso aqui pode ser o começo de um câncer. E às vezes é. Isso é bacana demais, né, cara? Isso é muito bacana, né? Então essa eu acho que é a maior utilidade que uma IA pode ter, que é ajudar a salvar vidas, ajudar a trazer longevidade, né? Você pega o caso do Elon Musk com o Neuralink, vocês viram o projeto do Elon Musk, é o Neuralink, né? Que é ajudar pessoas tetraplégicas a andar, porque ele tem nanosfios no cérebro que simplesmente pula a parte do pescoço que está quebrada e rompida e tira o sinal do cérebro e manda para a coluna, né? Ele pula aqui o pescoço. Então, ele faz um bypass. Lembra quando você pegava o cabo de rede, dava um bypass e fazia mais ou menos assim, né? De uma forma muito grossa, né? Então, assim, o uso da inteligência artificial e da tecnologia para trazer essa longevidade é algo assim que realmente me encanta. Na minha área, Alex, que é automação comercial, que é varejo, que é máquinas, né? A gente está começando a engatinhar nisso, mas a gente quer começar a usar isso muito a favor do médio e do pequeno varejo. A gente, por exemplo, está trabalhando em um projeto aqui que é para que todas as lojas do Brasil, imagina as lojas, a padaria, o açougue, mande os dados de venda, não dados de para quem vendeu, porque isso fere LGPD, dados de venda, né? Para uma nuvem. E nessa nuvem a gente quer rodar uma inteligência artificial com dado tratado, de maneira que a gente consegue chegar para o Joaquim da padaria, Rosane, aqui do Brás, em São Paulo, e falar assim para ele, Joaquim, no raio de 10 quilômetros da sua padaria, tem outras 20 padarias. E a média do preço do café, Joaquim, é R$ 4,50. E você está vendendo por R$ 3,00. Sobe para 4, para sua margem melhorar, e você vai continuar competitivo. Entendeu? Então, a gente consegue até fazer pricing, consegue ajudar ele a fazer pricing através da inteligência artificial. Quando ele pegar um produto para cadastrar na loja dele, vou cadastrar esse celular para vender. Qual o preço? A inteligência artificial vai dar uma média para ele daquela região, daquele silo, daquela piscina, daquela área, ajudando ele a precificar melhor, ajudando ele a ter eficiência. As lojas, Rosane e Alex, no mundo inteiro, isso é o mundo inteiro, tá? Qualquer loja no mundo inteiro, pensa numa loja em qualquer parte do mundo, em Nova York, em Portugal, no Brasil, qualquer loja tem 4 pontos cardeais. 4 pontos cardeais. Qualquer loja, seja padaria, loja de roupa, de uma Zara a uma loja de roupa usada aqui no Brás, a uma Ross nos Estados Unidos, ela tem 4 pontos cardeais. Ela precisa comprar, vender, pagar e receber. Concorda comigo? Todas as lojas têm que comprar, vender, pagar e receber. E a nossa ideia é usar a IA para deixar isso mais eficiente. Como é que eu compro melhor? Como é que eu pago melhor a minha mercadoria? Como é que eu vendo melhor? E isso a IA realmente pode ajudar como copiloto, não como piloto principal. Acho que essa sua colocação, né, do piloto e do copiloto é bastante interessante, né? E aí eu vejo a necessidade dos profissionais de tecnologia precisarem aproveitar ao máximo e se prepararem, né? Então, como que os profissionais de tecnologia, que é o nosso grande público, principalmente hoje, eles podem se preparar ao máximo para tirar o potencial do IA e da IoT, levando em consideração toda essa revolução que estamos vendo e que vai acontecer aí nos próximos anos.
tanto os profissionais quanto as empresas, como que elas podem se preparar para realmente conseguir maximizar esse potencial? Muito bom, Rosane, essa pergunta é excelente, viu? Rosane, é assim, ó, antes de eu responder, deixa eu dar uma sugestão de um livro que vale a pena ler, tá? Se quiser até colocar no prompt aqui, chama-se Ruído. Ruído mesmo, né? Ruído. Uma falha no julgamento humano. Esse é o livro, tá? Ruído. Uma falha no julgamento humano. Esse livro mostra que todos nós temos ruídos dentro da gente. Foi feito um estudo que mostrou que o mesmo crime, talvez com o mesmo juiz, depois do almoço ele absolveu e antes do almoço ele condenou, porque a fome era um ruído no julgamento dele. Olha que troço interessante, né? Então todos nós temos ruído. Um dia ruim é um ruído para a gente, né? Fome é um ruído para a gente. Frio é um ruído para a gente. Tudo isso impacta de forma sem você perceber na sua ação, no que você faz. Puxa, mas por que da outra vez eu me comportei de uma maneira e agora estou me comportando de outra? Teve um ruído que fez modificar esse comportamento, né? Então, ruídos no nosso comportamento sempre vão acontecer. E a inteligência artificial não tem isso. Então, de novo, eu trago em foco aqui, com esse background, Rosane, o nosso soft skill, não mais hard skill. Eu sou bom de prompt, eu sou bom de algoritmo, eu sou bom de matemática, né? Que é o conhecimento explícito que eu consigo passar para outro. Eu estou falando aqui agora para os profissionais de tecnologia se preocuparem também com o conhecimento tácito que só você tem, que te torna insubstituível. E sim, as pessoas são insubstituíveis. Se um dia você, Rosana, fizer parte da minha equipe e eu te substituir, eu estou substituindo a tua função, não você, porque igual a você não tem outra. Entendeu? Porque você tem qualidades tácitas que você não passa para outro. Eu não consigo chegar com uma pessoa que é um bom negociador no meu time e falar assim, ó, tô te mandando embora, tá? Mas essa sua forma de negociar, passa para outra pessoa. Não dá. É tácito, tá dentro de você. Entendeu? Então tem o explícito e o tácito. Então, para os profissionais de TI, trabalhe o soft skill. Porque tecnologia está em abundância. Você aprende. Agora, falar, negociar, dar feedback, conversar, perceber, com discernimento, com tato, entender e trazer isso para o negócio, poucos profissionais de TI vão conseguir se não desenvolverem esse lado de soft skill, tão necessário e cada vez mais necessário nessa era de abundância de tecnologia. Olha, na nossa área aí de recrutamento, a gente vê isso todos os dias. É impressionante. É impressionante como essa parte de soft skills ainda é um grande diferencial, como você falou, né? Tecnicamente, as pessoas são muitas vezes muito boas ou podem aprender. Agora, o soft skills realmente é o que tem pegado muito ultimamente, infelizmente. Infelizmente mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, você pode ter muita inteligência artificial, você pode ter muito dado, pode ter um excelente profissional de TI, mas esse cara não consegue agregar o time, esse cara não consegue conversar, esse cara não consegue deixar um ambiente legal, esse cara não consegue conversar com o cliente, esse cara não consegue conversar com a área de negócio, e aquela era do cara do CPD, com o maço de Hollywood no bolso, né? Lá dentro do CPD com jaleco branco, isso acabou há muito tempo, né? TI hoje está no negócio, e para estar no negócio, você tem que ter isso aqui, relação humana, não tem jeito, né? Não tem. Eu fiz um post hoje, viu, Rosana, no LinkedIn falando disso, viu? Que as empresas de tecnologia que estão se reinventando é porque tem técnicos na liderança, porque o cara tem base técnica para decidir. Olha o Satya Nadella, o que ele está fazendo com a Microsoft. O cara era nerd. Satya Nadella é nerd. Olha o presidente do Google, Sundar Pichai, é nerd. Né? Então, esses nerds que estão dominando a liderança de grandes big techs estão fazendo uma baita diferença, porque tem um grande background técnico com um soft skill muito bem treinado para negócios e para pessoas. E aí, cara, é a tempestade perfeita para a carreira do cara explodir e para a empresa onde ele está e junto também. E tem um fato também que muita gente sabe lidar com o público, né? Sabe se colocar no outro, tem um bom relacionamento, um soft skill, tem um bom conhecimento técnico, que é o hard skill, mas não tem um controle emocional. Sabe lidar com pessoas, mas não sabe lidar consigo mesmo, né? E aí também, né? é um outro problema, porque às vezes ele tem problemas pessoais ou interno, né? Termina também trazendo à tona, e aí esse ruído pode virar um avalanche, né? Não é verdade.
Bem colocado, Mas Alex. pronto, a gente começa a caminhar então, né, para o fim. É um momento que a gente não gosta muito, porque se pudesse aqui, a gente continuava aqui até, dá para contar histórias aqui, né? Da época da internet discada, quando a gente usava o telefone, né? Como outro dia eu saí com um amigo meu e estava segurando um disquete, o filho dele, papai, o titio imprimiu o símbolo de salvar do salvar. É isso computador, uma impressora 3D, não, isso aqui é um disquete, não é ícone, não é um símbolo, não. Exatamente, então, boa. Mas pronto, né? A gente que está assistindo aqui, né? Tiver alguma dúvida, esse é o momento de você deixar seu questionamento, né? Fazer pergunta aqui para a gente responder aqui no chat, tá? E quem também quiser adicionar algum ponto aqui, esse é o momento. Vamos ler aqui nas perguntas. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu não sei se o nosso Engagement Manager vai fazer isso, ou se eu faço as perguntas, se ele vai colocar em destaque aqui. O Vitor vai colocar em destaque aqui as perguntas, ou eu vou procurar aqui? Sim, vou fazer a primeira que eu estou vendo aqui no site. Então, eu vim da área de artes e ouço muito sobre as imagens geradas por IA, que acabam copiando a criação de artistas humanos. Será que é possível não impedir a evolução dessa tecnologia, mas ainda garantir que os artistas tenham controle das suas criações? Bacana, hein? Olha, profundo, boa. Viu? Quase Hamlet. Profundo. Essa veio do Vitor. Olha, antes do Claudemir responder, eu queria só fazer um comentário sobre isso. Eu vi uma matéria esses dias que alguns artistas em Hollywood fizeram baixo-assinado para que quando eles não morressem, não tivesse imagem e voz sua em filmes, porque pode ter filmes polêmicos que são contra aqueles valores que eles acreditam, né, para que a sua imagem não seja veiculada através de inteligência artificial com temas que não são coisas, por exemplo, de repente que a pessoa acredita hoje um valor que no futuro aquele valor já é diferente, né? Então vamos lá, Claudinho. Você vê, né? Ou seja, até depois de morto a gente tem que se preocupar, né? Não tem jeito, né? Até depois de morto a gente tem que estar atento aí. Essa questão da imagem, amigos, baseado na IA, né? Que a gente chama de IA generativa, que é quando a IA não só te responde, como ela gera coisas novas, né? A gente precisa lembrar que é um algoritmo. E esse algoritmo, ele não é mágica, ele foi treinado. Vamos só pensar rapidinho como é que é o treinamento de um algoritmo, tá? O treinamento de um algoritmo é assim. Eu mostro para ele um gato sentado, digo, isso aqui é um gato. Aí eu mostro para ele um gato em pé, digo, isso aqui é um gato. Aí eu mostro para ele um cachorro, digo, isso aqui não é um gato. Mostro para ele um hipopótamo, digo, isso aqui não é um gato. Aí mostro um gato em cima do sofá, digo, isso aqui é um gato. Um gato atravessando na rua, digo, isso aqui é um gato. Aí mostra um rato, digo, isso aqui não é um gato. Entendeu? Você vai treinando ele. Vai treinando o algoritmo. O algoritmo não é mágico. Pum, eu acho que é um gato. Não, ele foi treinado. Ele foi ensinado. Como uma criança de 2, 3 anos aprende a falar, o algoritmo foi treinado para entender que aquilo é um gato. A questão da pintura, da IA generativa, é a mesma coisa. Foi repassado para ele o estilo Van Gogh, né? Foi repassado para ele o estilo Picasso. Foi repassado para ele estilo de pintores. Eu não vi ainda uma cópia idêntica de uma arte, a menos que ela tenha sido provocada por um ser humano. Isso, sem dúvida alguma, pode acontecer, né? Agora, se você pegar as artes geradas pelo algoritmo de inteligência artificial, eu vou dizer para você uma coisa muito doida agora. Aquela arte gerada pelo algoritmo de inteligência artificial, ela nunca existiu e nunca vai existir de novo, porque o algoritmo vai gerar de uma outra forma. Olha que troço doido. Entendeu? O algoritmo ele não consegue repetir igual, porque ele tem uma montoeira de dados em que ele toma decisões. Não é sempre o mesmo caminho funcional, conforme nós falamos. É um caminho baseado numa multitude de dados e de decisões. Então, quando eu gerei a imagem da Kombi, se eu pedir de novo, não vai vir a mesma coisa, vai vir outra coisa, né? Mas, concordo, precisa se tomar cuidado com a propriedade intelectual,
Porque se fui eu que gerei pelo meu prompt, talvez aquilo é meu. Ninguém mais pode usar aquilo ali sem a minha permissão também. É um item polêmico que precisa ser regulamentado, sem dúvida alguma, Rosane. Concordo. Perfeito. A gente tem uma outra questão aqui, que você já passou, deu uma pincelada, mas veio do Júlio, e ele pergunta como a IA e o IoT impactarão para o bem ou para o mal o mercado de trabalho. Boa. Olha, Júlio, para o mal, se a gente colocar o que eu chamo de black hat, né, o chapéu negro, né, o chapéu preto, o chapéu da maldade, né, e não tem nada a ver com cor isso aí, tá? Apenas quando você vê uma nuvem negra no céu, você fala, puxa, o tempo está ficando ruim, né? Então, quando você coloca coisa ruim na cabeça, você pensa um monte de coisa. Pode ter certeza disso. O ser humano para o mal, amigo, vai pensar um monte de coisa, né, Rosane? Muita coisa ele pensa, né? Agora, para o bem, rapaz, você evitar desastre, né? Você evitar mudanças climáticas repentinas, que você não consegue se preparar, né? Você evitar, talvez, itens onde as famílias conseguem se preparar em áreas de furacão, em áreas de tempestade, como acontece muito nos Estados Unidos, né? Ou seja, você consegue ter muito uso bom para a tecnologia, viu? Muito. Você consegue usar bastante bem a tecnologia. O ser humano, quando quer fazer uma coisa ruim, ele faz. E faz bem, viu? Até profissional. Agora, quando ele quer fazer uma coisa boa, cara, ele consegue extrapolar, ele consegue fazer coisas assim magníficas, como o que a gente falou aqui, né, de detectar uma pinta que a olho nu é impossível você dizer que aquilo pode ser um câncer e realmente é, né? Então a gente consegue sim, Júlio, usar muito algoritmo, muito sensor, muita plaquinha dedicada, que a gente chama de placa embedded, embarcada, né, com tecnologia embarcada, né, para poder coletar dados do ambiente e poder tracionar em cima disso um algoritmo e dar previsibilidade, tá? Previsibilidade de roubo, previsibilidade de tempo, previsibilidade de ação, previsibilidade de velocidade. Quer ver um exemplo de um IoT na prática? É o Tesla. Você já viu no vídeo no YouTube o Tesla evitando acidentes? Um acidente acontecendo e o Tesla parando antes? É porque ele conseguiu prever com um segundo de antecedência que se aquele carro continuasse naquela velocidade, aquele outro continuasse aqui, ia dar um acidente. Ele parou, entendeu? Poderia ser que não desse um acidente, mas ele parou. Já vi alguns vídeos ele andando no cemitério, tá? E aparecendo no display deles algumas almas andando assim, né? Não sei se é algum erro de algoritmo ou se é alguma alma penada. Depois você olha no YouTube aí, você vai ver, tá? Você estava falando aí sobre treinar a inteligência artificial. Boa, bacana. Uma vez eu coloquei meu filho para treinar num programinha de inteligência artificial que ele fazia isso. Onde é que está o gato? Se é o gato, se é um cachorro. Eu lembro quando eu estudei, eu tirei até uma certificação de inteligência artificial, isso em 2018, 2019, um programa que eu fiz chamado Samsung Ocean, na qual eles têm diversos programas de inteligência artificial. E eu cheguei a fazer um programinha, tal. E também já trabalhei com a IoT, tá? Antes de vir aqui para Portugal, no Brasil, eu trabalhava como gerente de projetos da empresa de IoT. É uma área muito boa. Eu não trabalhei com inteligência artificial, trabalhei com IoT, mas na época que eu estava trabalhando lá, também a gente fez uma migração de infraestrutura física para cloud. A IoT, né? Precisa ter cloud, né? Claro. Mas na época já pensávamos em utilizar também a inteligência artificial agregado ao IoT, né? Tipo, para que a gente, tinha pessoas que faziam monitoramento, acompanhando monitoramento, se colocasse a inteligência artificial, não é que a gente ia demitir as pessoas, mas a trazer uma maior confiabilidade, segurança na hora de substituição de troca de equipamentos, monitorização, entre outras coisas mais. Boa. Tem uma pergunta. Principalmente aqui. A previsibilidade, né, Alex? A previsibilidade é ótimo para exatamente, IoT, né? Exatamente. E a gente fazia desde rastreamento de veículo até a parte de monitorização de calor, né, para ambientes fechados, questão de regulamentação, de segurança. Você não podia, lugar quente ou lugar frio, não podia ficar tanto tempo dentro do local. Né? Então, muito bom. Muito bom. Uma pergunta que tem aqui que eu acho um pouco difícil, né? Os soft skills, eles podem ser medidos por IA? Por isso que eu queria entrar nesse assunto, porque a gente tem lá o detector de mentira, que ele vê o suor da pessoa, vê se ela está tremendo ou o que for, ele vê, utiliza entre outros dispositivos para poder mensurar. Agora, se você usar um dispositivo com uma base de dados robusta e um algoritmo que roda aquilo dizendo, ó, se ele expandir o olho,
é porque ele está tenso. Se ele fechar o olho, porque ele é relaxado, se ele suar porque ele está nervoso. Se o algoritmo pegar, quais são as probabilidades de você acertar um soft skill ou de errar? Será que a gente consegue mesmo, realmente? Eu acho que é possível, viu? Você não vai ter assertividade 100%, mas uma amostragem você consegue ter, né? Por exemplo, a questão do detector de mentiras, na verdade, é batimento cardíaco. Tem gente que não consegue mentir e o coração fica na mesma velocidade, né? O cara mente e o coração começa bum, 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 bum. Ele fala, pô, esse cara tá mentindo, o batimento cardíaco dele não era para estar nesse nível que está aqui sentado, tranquilizado aqui. Então, assim, é até possível, viu? É até possível. Eu acho que não é impossível, não. É possível, numa amostragem, você conseguir detectar algum soft skill para algum tipo de recrutamento, algum tipo de seleção. Mas o ruído, você não consegue detectar. A vivência, você não consegue detectar. O histórico da pessoa, você não consegue detectar. Né? A experiência de vida que ela teve lá atrás, que faz ela dar valor e ser grata às coisas, você não consegue detectar. A responsabilidade, né, de não ser um cara que estou sempre zen, não consegui entregar, que se dane, entrega amanhã, isso você não consegue detectar. Então, assim, você tem uma parte de soft skill que não dá para detectar. Você até consegue ter uma ideia, né? Mas é o dia a dia que vai estar demonstrando isso. Mas é interessante essa questão aí, desenvolver um módulozinho de IoT que consiga detectar o mais próximo possível de soft skill. Bacana. Ó, o Júlio falou, live sensacional, excelentes insights, extraordinariamente didática. Parabéns, muito bom. Eu concordo plenamente Bacana. com o Júlio, assim, foi um mega prazer, Claudemir. Cara, foi uma aula, na verdade, do Claudemir. Cara, foi uma aula, foi gente, assim, né? excepcional, meus parabéns. Obrigado. Fiquei Excepcional. aqui Eu com espero vontade até que, de assim, voltar a Obrigado, Rosane. Eu estudar gostei aqui muito de estar com inteligência vocês aqui. artificial, depois da aula dele, fiquei aqui. E aí isso vai ficar gravado no nosso site, assim, eu espero que as pessoas, quem não teve o privilégio de assistir pessoalmente, consiga assistir depois, porque eu vou reassistir, porque foi, assim, excelente. Como disse o Júlio, Que bacana. extraordinariamente didático e excelente. Boa. Parabéns. Bacana. Parabéns Então, mesmo. pessoal, né? Obrigado, Rosane. Eu fiquei muito contente. Fiquei muito contente de Ó, e participar detalhe, com vocês aqui. tá, o Vitor só mandou dizer que ele realmente fez Hamlet, quando ele fez aquela pergunta que você falou, que parecia... Ah, tá vendo aí? Boa. Legal, bacana. Fez no teatro. Rosana, Alex, deixa eu. Boa, gostei. Boa. Deixa eu colocar aqui uma mensagem final, né? Trazendo um apelo aqui para todo mundo que está assistindo, né? Que eu costumo Mas colocar nos não é para podcasts que eu decidir se vai participo, usar sabe? pílula azul ou vermelha, não, né? Não é isso, não, né? Não. É o seguinte, ó, nós estamos hoje numa era da abundância de tecnologia, né? Abundância. Hoje tem abundância. O que você pensa, você consegue fazer. É por isso que tem essa explosão de startup. Tem startup para detectar que o rato atravessou a rua. Você consegue, porque você tem uma abundância de tecnologia hoje. Vai fazer isso, né, Rosana, Alex, há 20 anos atrás. Eu fui para os Estados Unidos em 1999, não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha Google, não tinha nada. Eu fiquei perdido em Seattle. Né? Você não tinha essas ferramentas todas que você tem hoje para te ajudar. Então, hoje, amigo, nós estamos na era da abundância de tecnologia. Mas eu faço um apelo aqui para a gente não largar o lado humano, porque nenhum de nós temos cor, branco, preto, amarelo, pardo, nós somos todos seres humanos. Todos seres humanos. Então, assim, seja gentil com as pessoas. Você não sabe a batalha que cada um está travando. Você que é chefe, você que é líder, não fica só na tecnologia, só no resultado. Vem para o lado humano. Imagina que ninguém aqui tem cor, né? Que ninguém aqui tem raça, somos todos da raça humana, e deixa às vezes um pouco a tecnologia de lado e tem empatia, tenta entender o seu time, tenta entender a pessoa, independente de cor e religião. Não dá mais para ficar aceitando discurso de ódio em lugar nenhum com tanta tecnologia. Dá tristeza. A gente está vivo para ver tanta evolução tecnológica e os seres humanos ainda com discurso de ódio, seja para cor, seja para raça, seja para país, nação, religião, o que for. Não dá para aceitar mais isso. E aí fica o meu apelo para quem é de tecnologia aqui, para continuar levantando essa bandeira aí adiante, por favor. Muito bom, muito bom. Dependesse de mim, eu ficava até amanhã, né? Nesse bate-papo. Parabéns. Né? Queria agradecer, então, ao Claudemir Andrade, né, por aceitar o nosso convite e vir aqui, né, disponibilizar o tempo dele, tá?
A Rô também por dividir mais uma quinta-feira, mais uma noite aqui comigo. Rô, muito obrigado. Muito bom. Eu que agradeço, Alex, e agradeço mais uma vez. Prazer, Claudenir, foi prazer mesmo. Prazer, Rosana. De coração, foi também. Um super prazer mesmo estar aqui com você hoje. Também. E assim, me coloco à disposição, caso eu possa ser de qualquer ajuda. Cá estou no frio de Portugal. Então, coisa boa. Quando cá estiver, venha tomar Perfeito. Porto comigo no Porto. Vai ser um prazer. Por fim, queria agradecer a todos os terráqueos destemidos que se uniram nesse webinar. Queria agradecer também a Skynet, que permitiu a gente finalizar aqui o nosso webinar, tá? Permitir também a Matrix, que também não proibiu a gente de estar aqui apresentando, né? Poderia ter derrubado aqui a nossa gravação. Mais uma vez, a presença do Claudenir. E lembrando que semana que vem estaremos aqui novamente, no mesmo horário. Vamos ter aqui o diretor da Accenture, tá? O Bochá vai estar aqui com a gente. Vai ser nossa última live do ano, tá? E em 2024 temos muita coisa, muita gente bacana para compartilhar o conhecimento com a gente. E, já vou deixar o convite aqui ao vivo, Claudenir, para ano que vem voltar novamente, tá? Porque o bate-papo aqui foi aquele bate-papo que finalizou com gostoso. Que era o segundo round, tá? Bacana. Pessoal, forte abraço, até mais, Claudenir, Rô. Claudenir, muito obrigada, tá? Tudo de bom para você. Obrigado. Felicidades. Obrigada, pessoal. Felicidade. Até quinta-feira. Felicidades. Obrigada. Até quinta.